Você já se perguntou o que acontece no mundo espiritual quando você cai em pecado sexual? Não estou falando apenas da culpa que vem depois, nem daquele arrependimento momentâneo que muitos tentam esconder. Estou falando do que acontece além do que os olhos podem ver, do que se manifesta nos bastidores espirituais da sua vida. Eu achava que sabia. Eu pensava que o pecado sexual era só mais uma fraqueza humana. Um deslize aqui, outro ali. Coisas que todos enfrentam, não é? Foi exatamente esse pensamento que me manteve presa por anos. Por fora, eu era uma mulher cristã, ativa na igreja, com aparência de santidade. Mas por dentro, o meu coração estava corrompido. Meus pensamentos eram dominados por desejos impuros. Eu dizia, não vou fazer mais. Mas no silêncio do meu quarto, a pornografia voltava. A masturbação se tornava um hábito oculto. Os pensamentos sujos tomavam conta. E a cada queda, algo espiritual se rompia dentro de mim. Eu sentia, como se uma parte da minha alma fosse arrancada. O pecado sexual não é apenas um ato carnal. Ele é um portal espiritual. Toda vez que você cede à imoralidade, seja fornicação, adultério, masturbação, pornografia ou até mesmo pensamentos eróticos impuros, você abre uma brecha para o inimigo. E eu aprendi isso da pior forma possível. As noites começaram a mudar. Meus sonhos se tornaram pesadelos recorrentes. Sentia presenças escuras no meu quarto. O ambiente ficava pesado, sufocante. Havia momentos em que eu acordava sem ar, com o corpo paralisado, ouvindo vozes que me acusavam, que riam de mim, que me lembravam: você é suja, Deus não te quer mais. Mas o pior de tudo era que eu acreditava. Ninguém me dizia que o pecado sexual abre portas para demônios específicos. Espíritos de luxúria, espíritos de escravidão, entidades que se alimentam da sua fraqueza e te mantêm cativo. A cada queda, esses laços espirituais se fortalecem. A cada ato impuro, essas correntes se apertam mais. E o pior, você acha que ainda está no controle, mas não está. Você está sendo amarrado lentamente, com laços invisíveis, até que um dia, algo diferente aconteceu. Uma noite em especial. A opressão foi tão forte que eu achei que ia morrer. Foi quando meu espírito foi arrancado do meu corpo. Não sei explicar com palavras. Só sei que fui levada. E o lugar para onde fui não era deste mundo. Era um lugar onde as consequências dos pecados sexuais eram visíveis, onde cada ato de impureza, cada pensamento libidinoso, cada toque escondido, tinha um preço que muitos pagavam, e pagavam eternamente. Mas isso é o que vou te contar agora. Eu buscava a Deus, mas vivia presa na pornografia e em pensamentos impuros. Era como viver em duas realidades ao mesmo tempo. De um lado, a fé, o desejo sincero de agradar ao Senhor, a busca pela presença dele, e do outro, o peso do pecado sexual, a vergonha constante, a sensação de estar suja. Por fora, minha vida parecia estável, espiritual. Eu cantava, orava, pregava até, mas ninguém sabia da escuridão que existia dentro de mim. Era uma luta diária e dolorosa, porque cada vez que eu caía, parecia que uma parte da minha alma se distanciava de Deus. A pornografia me escravizava. Era como um veneno que eu sabia que me matava, mas que eu não conseguia parar de consumir. E isso gerava mais pecado. A masturbação, os desejos carnais, as fantasias que invadiam minha mente como flechas envenenadas. Eu fechava os olhos para orar, mas os pensamentos sujos já estavam lá. Durante os cultos, eu tentava me concentrar, mas a minha carne gritava. E por mais que eu me arrependesse, por mais que eu chorasse aos pés da cruz, eu voltava para o mesmo lugar, o mesmo quarto escuro, o mesmo ciclo maldito. Era como se o espírito da luxúria tivesse se alojado em mim, me aprisionando em correntes invisíveis. Eu tentava me libertar. Jejuns, campanhas, orações, promessas. Apaguei redes sociais, queimei objetos, tentei cortar tudo que pudesse me levar à queda. Mas parecia que algo mais forte me puxava. Era espiritual. Eu sentia isso. Não era apenas carne. Havia opressão demoníaca. Havia presença maligna. Às vezes, eu acordava no meio da noite com uma angústia profunda.
com uma sensação de que havia algo me observando, um peso no ambiente, um ar denso, e ninguém me explicava que o pecado sexual abre brechas espirituais reais, portais para espíritos imundos que se alimentam da nossa impureza. E eu me sentia cada vez mais só, porque quem vive preso no pecado sexual sabe. É um pecado que isola, que faz você se esconder, que te faz fingir que está tudo bem quando por dentro tudo está em ruínas. Eu olhava para o céu e me perguntava: será que Deus ainda me ama assim? Porque eu já não conseguia mais me enxergar como filha. O pecado havia apagado minha identidade. Me fazia sentir indigna, rejeitada, imunda. E o tempo foi passando, e meu coração foi endurecendo. Comecei a me acostumar com a queda. Comecei a achar que nunca ia mudar. Comecei a aceitar que talvez fosse viver assim para sempre, presa, oprimida, sozinha. Até que uma noite, aquela noite, tudo mudou. Não porque eu pedi, mas porque o céu decidiu intervir. Foi quando o mundo espiritual se manifestou diante dos meus olhos, e nada mais foi como antes. Foi numa noite comum, mas o que senti no meu quarto não era deste mundo. Eu não estava orando, nem jejuando, nem buscando nenhuma revelação espiritual. Eu estava apenas deitada, como qualquer outra noite. Mas aquela atmosfera, algo estava diferente. O ar parecia mais pesado, como se houvesse uma presença no ambiente, uma presença que não era de paz. Eu sentia um arrepio constante, uma inquietação que crescia no peito. Meus olhos se enchiam de lágrimas sem motivo, e então veio aquele vazio profundo, aquela culpa esmagadora, como se todo o peso dos meus pecados estivesse ali, me sufocando. Eu tentei dormir, mas assim que fechei os olhos, começaram os pesadelos, sonhos confusos, sombrios. Vi sombras se movendo, ouvi sussurros. Sentia que algo me observava de perto. Era como se o mundo espiritual tivesse rompido o véu e por um momento eu estivesse vendo o que sempre esteve ali, mas que meu pecado havia me impedido de perceber. A opressão era tão real que parecia que alguém havia se sentado sobre o meu peito. Eu não conseguia me mexer. Tentei orar, mas as palavras não saíam. Minha mente foi invadida por imagens sujas, perversas, desejos carnais, lembranças de tudo o que eu tinha feito escondido. Senti medo, mas não era um medo normal. Era o medo de estar sendo entregue. O medo de que os demônios que eu convidei através dos pecados sexuais tivessem finalmente tomado posse daquilo que já era deles. Porque sim, cada queda, cada masturbação, cada vez que eu cedia à pornografia ou a pensamentos impuros, eu entregava legalidade. Eu dava acesso ao inimigo. Eu abria portas. E agora, aquelas portas estavam escancaradas. E do outro lado delas, havia trevas. Era como se o Espírito Santo tivesse se calado. Como se o céu estivesse distante. E naquele momento, eu percebi algo estava profundamente errado. Não era só sobre pecado. Era sobre território espiritual. Minha alma estava sendo disputada. E o inimigo estava vencendo. O que começou como só uma curiosidade, havia se transformado em uma prisão. O que parecia prazer, agora era tormento. A cada novo ataque, eu entendia que aquilo não era só fruto da minha imaginação. Era opressão espiritual real. E pior, era consequência direta da minha vida oculta. Eu me encolhi na cama, chorando, tremendo, paralisada. Tudo dentro de mim gritava por socorro. Eu sabia que se continuasse assim, algo muito pior viria. E veio, porque naquela mesma madrugada, algo mais aconteceu. Algo que eu nunca vou esquecer. O mundo espiritual não apenas se revelou, ele me puxou, literalmente. E foi aí que começou a parte mais assustadora de toda essa história. De repente, me vi fora do meu corpo, guiada por uma presença que me levava para um lugar escuro. Eu não sabia se estava dormindo, se era um sonho, se era morte. Só sabia que aquilo era real demais para ser apenas imaginação. O meu corpo ficou deitado na cama, imóvel, mas a minha consciência foi arrancada como se estivesse sendo puxada por mãos invisíveis. Era como se minha alma tivesse sido separada da carne. Eu sentia tudo, cada movimento, cada mudança de atmosfera, cada estremecimento espiritual. Havia um silêncio pesado ao meu redor, mas ao mesmo tempo eu escutava gritos distantes, lamentos abafados,
como se viessem de um lugar muito, muito profundo. A presença que me guiava não falava, mas era firme. Eu sabia que não tinha escolha. Era como se eu estivesse sendo levada para um julgamento. Eu tentava olhar para trás. Queria voltar. Queria gritar. Mas minha boca não se movia. Não havia força. Eu estava entregue. E o lugar para onde eu era levada parecia se afastar cada vez mais da luz. A escuridão aumentava a cada instante. Era uma escuridão viva, densa, quase líquida, que se agarrava à minha pele espiritual. O caminho era estreito, cheio de sombras, e a sensação no meu espírito era de exposição total. Não havia como esconder nada, nenhum pensamento, nenhum pecado. Tudo estava nu diante de uma força invisível que me conduzia. Senti um vento gelado me atravessar, mas não era um vento natural. Era como um sopro de condenação. A cada passo, eu percebia que estava entrando numa dimensão espiritual diferente de tudo que eu já havia sentido em oração, em sonho ou em qualquer experiência com Deus. Não era o céu, mas também não parecia o inferno que eu tinha imaginado. Ainda não. Era um território intermediário, onde as almas eram confrontadas. Um lugar onde a verdade espiritual era revelada sem filtros, sem desculpas, sem máscaras religiosas. Ali, eu era apenas uma alma marcada, e o que me marcava era o pecado sexual. Cada memória de impureza, cada ato escondido, cada fantasia, cada cena pornográfica que eu havia assistido, tudo estava vivo diante de mim. Não havia como escapar da realidade espiritual que meus próprios pecados haviam construído. Eu via imagens do meu passado, ouvia as palavras sujas que saíram da minha boca, sentia o peso das escolhas que fiz quando achei que ninguém estava vendo. Mas o mundo espiritual sempre viu, e agora ele me chamava para prestar contas. A sensação de vergonha era esmagadora. Eu me sentia completamente suja. Eu não conseguia levantar a cabeça. E foi nesse estado, sendo levada por essa força invisível, que eu entendi. Havia uma revelação prestes a acontecer. Eu estava prestes a ver com os próprios olhos o que acontece com quem vive preso na prática constante do pecado sexual e ignora os alertas de Deus. E o lugar para onde estávamos indo me faria enxergar isso de forma aterrorizante. Era um lugar sem esperança. Cada alma ali estava presa a um pecado que se recusou a abandonar. E naquele ambiente, o pecado que mais se manifestava era o pecado sexual. Assim que fui levada para aquele lugar, o ar mudou completamente. Já não havia mais dúvida. Aquilo era real. A escuridão era tão densa que parecia grudar na minha pele. Era um vazio sufocante, como se a própria ausência de Deus estivesse concentrada ali. Um silêncio macabro se misturava com gritos rasgados que vinham de todas as direções. Gritos de dor, desespero, almas em tormento eterno. E ao contrário do que muitos pensam, não era um fogo comum. As chamas não iluminavam nada. Elas queimavam sem luz, consumiam sem cessar, e pareciam se alimentar da própria dor daqueles que estavam ali. Vi figuras retorcidas, corpos que não eram mais corpos, mas sombras deformadas, esmagadas pela culpa e pelo sofrimento. Demônios andavam entre eles, zombando, atormentando, tocando suas feridas espirituais com prazer cruel. Eram seres de formas horríveis, com olhos cheios de ódio, mas o que mais me assustou foi como eles pareciam familiares. Eles conheciam cada detalhe da vida das almas que estavam ali, como se fossem companheiros antigos, íntimos, como se tivessem caminhado ao lado delas durante toda a vida. E aí eu entendi. Eram os mesmos espíritos que antes seduziam, agora torturavam. Cada pessoa ali estava acorrentada ao seu próprio pecado. Havia jovens presos em laços de pornografia. Homens e mulheres que viveram na fornicação, agora presos em cavernas de fogo, sendo obrigados a reviver os mesmos atos de impureza, mas agora em dor, vergonha e escárnio. Vi um homem que gritava sem parar. Eu só assistia, eu nunca toquei ninguém, e uma voz demoníaca o respondia: mas sua mente foi meu templo, e você me adorou em segredo por toda a sua vida. Vi mulheres que usaram o corpo para seduzir, agora sendo perseguidas por entidades que as dilaceravam com olhos famintos. Vi jovens que brincaram com o sexo fora do casamento, agora em tormento,
acorrentados uns aos outros, sem identidade, sem voz, sem descanso. Cada ato sexual fora da vontade de Deus se tornava um instrumento de tormento eterno. O mais assustador era perceber que nenhum deles esperava estar ali. Muitos eram pessoas que frequentavam igrejas, que falavam de Deus, que cantavam louvores, mas viveram em hipocrisia, alimentando em segredo uma vida dupla, escondendo seus vícios sexuais debaixo de aparências. E ali, todas as máscaras haviam caído. Agora só restava o juízo. A opressão espiritual era tão pesada que minha alma doía. Era como se o ambiente me esmagasse, me lembrando que aquele também era o destino que me esperava, se eu não mudasse. Porque ali não havia misericórdia, não havia segunda chance, só justiça e condenação. E o que eu veria em seguida me marcaria para sempre. Foi então que tudo ficou ainda mais claro. Aquele lugar era o inferno, não um conceito simbólico, não uma metáfora bíblica, mas uma realidade viva, palpável, aterrorizante. O lugar onde as almas que rejeitaram o arrependimento eram lançadas. E ali, Deus me mostrou algo específico, o vale reservado para os pecadores sexuais. Era como se existissem regiões distintas no inferno, cada uma destinada a um tipo de pecado, mas aquela onde fui levada era o vale da imoralidade, da luxúria, da perversão, e ali, cada pecado sexual tinha uma consequência visível, uma punição que expunha a gravidade que muitos, ainda vivos, insistem em ignorar. Logo à frente, vi almas em agonia extrema, corpos espirituais sendo queimados por dentro, mas sem nunca se consumir. Pessoas que em vida viviam na fornicação, que tratavam o sexo fora do casamento como algo normal, agora estavam deitadas em leitos de fogo, unidas a outros corpos em tormento contínuo, sentindo as chamas consumirem suas entranhas enquanto gritos ecoavam dizendo: "Mas a gente se amava", e uma voz respondia com autoridade: "Mas vocês não se santificaram". Do outro lado, um grupo tremia sob correntes flamejantes. Eram os que viveram na masturbação e pornografia. Vi olhos em chamas, mãos deformadas, corações corroídos por imagens que eles haviam alimentado por anos. Eles se debatiam, tentando fechar os olhos, mas não conseguiam. Era como se cada cena assistida em segredo agora fosse projetada diante deles, repetidamente, como uma tortura eterna. Lembrei do que está escrito em 1 Coríntios 6:18. Fugir da imoralidade sexual. Todos os outros pecados que alguém comete são fora do corpo, mas o que peca sexualmente, peca contra o seu próprio corpo. E ali, naquele vale, o próprio corpo espiritual deles era o instrumento de juízo. Avancei um pouco mais e vi almas acorrentadas lado a lado, gemendo, como se estivessem presas umas às outras. Eram os adúlteros, homens e mulheres que quebraram votos sagrados, que traíram seus cônjuges achando que ninguém veria. Agora estavam unidos aos rostos que um dia desejaram em segredo. Suas palavras de mentira ecoavam pelo vale. Foi só uma vez. Foi só uma carícia. Mas no inferno, até os pensamentos contam. Aquilo que os homens escondem, Deus revela. E então, diante de tudo isso, ecoou no meu espírito um versículo que queimava como espada. Apocalipse 21:8. Mas quanto aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos fornicadores, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte deles será no lago que arde com fogo e enxofre, que é a segunda morte. Era exatamente isso que eu via. Almas experimentando a segunda morte. Gente que achou que poderia brincar com o pecado sexual, que pensou que Deus não se importava, agora clamava por misericórdia. Mas não havia mais. E o que me foi mostrado a seguir revelou que essa era apenas uma parte do tormento reservado para os que se entregam à impureza sem arrependimento. No meio daquele cenário aterrador, onde o tormento dos pecadores sexuais gritava mais alto do que qualquer palavra humana poderia expressar, algo começou a mudar na atmosfera espiritual. As trevas pareciam estremecer, como se uma autoridade maior estivesse se aproximando. As vozes dos demônios silenciaram por um instante, e mesmo as almas em dor
pareciam sentir algo diferente. Foi quando uma presença gloriosa apareceu diante de mim. Não era como as outras entidades que vi naquele lugar de tormento. Havia pureza, santidade, um brilho que não queimava como o fogo do inferno, mas que expunha tudo com verdade. Era Jesus, ou talvez um mensageiro dele. Seja como for, a autoridade que emanava daquela presença me fez cair de joelhos, mesmo sem força alguma. Ele me olhou, não com condenação, mas com uma tristeza profunda. Uma tristeza de quem vê muitos dos seus filhos caminhando cegamente para a perdição. Sem mover os lábios, ele falou ao meu espírito com uma clareza sobrenatural. Suas palavras não foram gritadas, mas ecoaram dentro de mim como trovões. Você precisa contar ao mundo. Muitos estão se perdendo e não sabem o que os espera. Minha alma se estremeceu. Eu entendia que aquela visão não era só para mim. Era um alerta do céu. Um último aviso para aqueles que brincam com o pecado sexual, achando que ainda tem tempo. Ele continuou. Muitos dos que estão aqui me conheceram, ouviram minha palavra, mas escolheram a impureza. Ignoraram os avisos, endureceram o coração. Alguns até pregavam sobre mim, mas viviam na fornicação, na pornografia, na masturbação, no adultério, e nunca se arrependeram de verdade. Suas palavras cortavam mais do que qualquer chama, porque eram verdadeiras. Ele estava mostrando que não basta parecer santo, é preciso viver em santidade. E ali, no vale onde os pecadores sexuais estavam condenados, tudo isso fazia ainda mais sentido. A presença continuou falando. O inferno é real, o juízo é real, e os pecados sexuais são um dos principais portais que tem arrastado almas para cá. O inimigo usa o prazer para cegar, para seduzir, para prender. E quando percebem, já estão acorrentados por laços espirituais que só podem ser quebrados com arrependimento profundo. Eu chorava, minha alma ardia, porque eu sabia que aquelas palavras falavam diretamente comigo. Eu havia dado brechas, eu havia alimentado esses pecados em silêncio. Mas agora, o céu estava me chamando não só para ser liberta, mas para ser voz de alerta. Antes de me retirar daquele vale, ouvi novamente. Diga a eles, não há prazer na terra que valha a dor eterna. Diga a eles que ainda há tempo, mas o tempo está acabando. Voltem-se para mim, enquanto ainda há misericórdia. E assim, aquele olhar profundo se afastou. Mas o que estava para acontecer em seguida ainda marcaria minha alma de uma forma ainda mais intensa. Quando aquela presença gloriosa se afastou, senti como se um redemoinho espiritual me envolvesse. Meu espírito começou a ser puxado com força para fora daquele vale, como se estivesse sendo arrancado das profundezas do juízo eterno. Meu corpo tremia, mesmo sem estar acordada. Era como se eu estivesse atravessando camadas invisíveis entre o mundo espiritual e o natural, até que, de repente, despertei. Meus olhos se abriram como se tivessem sido forçados a enxergar a luz pela primeira vez. O quarto estava escuro, silencioso, mas agora parecia diferente. Havia um peso que já não estava mais ali, e ao mesmo tempo, um temor profundo me dominava. Eu sabia o que tinha acontecido. Não era um sonho, não era uma impressão. Eu havia sido levada espiritualmente ao lugar de tormento eterno para ver, com os próprios olhos, o destino de quem vive mergulhado no pecado sexual sem arrependimento. O impacto foi imediato. Eu me joguei no chão. Chorava como nunca tinha chorado na vida. Senti um peso no peito, uma mistura de dor, vergonha e arrependimento, mas também uma faísca de esperança. Pela primeira vez eu entendia a gravidade do que estava vivendo. Não era só uma fase, não era só um vício difícil. Era uma prisão espiritual. E se eu morresse naquele estado, o meu fim seria o mesmo daqueles que vi. Meu coração gritava por misericórdia. As imagens não saíam da minha mente. Os gritos, os olhos queimando, os demônios zombando, as almas presas à pornografia, à masturbação, à fornicação, ao adultério, e a voz do Senhor ecoando. Você precisa contar ao mundo. Naquela madrugada, ainda de joelhos, tomei uma decisão radical. Eu não podia mais conviver com o pecado.
Eu não podia mais brincar com aquilo que quase destruiu minha alma. A partir daquele dia, nunca mais fui a mesma. Eu sabia que precisava me libertar. E não seria apenas uma libertação emocional, mas uma guerra espiritual real. Eu comecei a buscar como nunca antes. Rasguei meu coração diante de Deus. Apaguei tudo que me conectava ao pecado. Fotos, vídeos, contatos, aplicativos. Cortei laços. Me afastei de ambientes que me faziam cair. Jejuei, clamei, busquei ajuda. Porque agora eu sabia. A pornografia não era só um hábito. Era uma armadilha. A masturbação não era só uma fraqueza. Era uma corrente. O desejo descontrolado não era só da carne. Era espiritual. Era demoníaco. E se eu não me levantasse, aquilo me destruiria por completo. Mas o que Deus começou a fazer em mim depois disso foi sobrenatural. Porque quando há arrependimento verdadeiro, o céu se move. E era só o começo da minha libertação. Se você está preso a esse pecado, não ignore esse aviso. Ainda há tempo. Mas o tempo está se esgotando. O que eu vivi não foi apenas uma experiência sobrenatural. Foi um chamado. Um alerta urgente para todos que ainda brincam com o perigo de viver na imoralidade sexual, como se fosse algo normal. Não é. Não se engane. A pornografia não é só um conteúdo. É uma porta. A masturbação não é só um alívio. É uma corrente. A fornicação, o adultério, os pensamentos impuros. Todos esses comportamentos são sementes de destruição espiritual. Eles não afetam só o corpo. Eles contaminam a alma. Eles alimentam espíritos imundos que se alojam na mente, que se escondem no silêncio, que te fazem acreditar que está tudo bem, enquanto sua comunhão com Deus é corroída, dia após dia. Você pode até frequentar a igreja, pode até levantar as mãos durante o louvor, pode até liderar ministérios, mas se dentro de você há uma vida oculta de pecado sexual, saiba, você está em risco. A aparência de santidade não vai te proteger do juízo. O inferno está cheio de pessoas que um dia falaram de Deus, mas nunca se libertaram da sua escravidão carnal. Eu vi isso com meus próprios olhos. E por isso, eu estou aqui, abrindo minha história, minha vergonha, meu passado, para que você desperte. Para que você entenda que o pecado sexual não é uma simples fraqueza humana. Ele é uma arma espiritual usada pelo inimigo para destruir sua identidade, sua pureza, sua salvação. Não espere cair no fundo do poço. Não espere uma experiência como a minha. Hoje o céu está te chamando ao arrependimento sincero. Arrependimento verdadeiro não é só chorar. É mudar de direção. É renunciar. É cortar o mal pela raiz. É se afastar do que te afasta de Deus. Eu sei que dói. Eu sei que parece impossível. Mas quando você decide se posicionar, o Espírito Santo te dá força. Mas essa decisão precisa ser sua. Enquanto você alimentar esse vício em segredo, o inimigo terá acesso. Enquanto você racionalizar seus desejos, você continuará cativo. Mas se hoje você se quebrantar, se rasgar seu coração diante de Deus, se clamar por misericórdia, Ele vai te ouvir. Ainda há uma chance. Ainda há graça. Ainda há libertação. Mas não brinque com o tempo, porque o tempo está correndo. E cada vez que você ignora a voz do Espírito, seu coração se endurece mais. Essa pode ser a sua última oportunidade de sair dessa prisão antes que as correntes se tornem eternas. E o que está por vir vai revelar isso com ainda mais clareza. Se essa história falou com você, se, em algum momento deste vídeo, o Espírito Santo te tocou, então isso não foi por acaso. Deus está te chamando para uma nova vida, uma vida de libertação, de santidade, de transformação real. E eu quero orar com você agora. Feche os seus olhos por um momento e repita comigo, mesmo que em pensamento: Senhor Jesus, eu reconheço que tenho vivido preso no pecado sexual. Mas hoje eu me arrependo. Me lava, me purifica, me fortalece. Quebra toda a corrente espiritual que me prende à impureza. Eu renuncio agora à pornografia, à masturbação, à fornicação, ao adultério, aos desejos impuros. Me ensina a viver em santidade. Eu quero ser livre. Em nome de Jesus. Amém. Se você fez essa oração de coração, escreva agora nos comentários: eu quero ser livre.
Isso é mais do que um comentário. É um ato profético. É uma declaração diante do céu e contra o inferno. Mostre que você não quer mais viver preso. E, eu vou orar por cada pessoa que escrever isso aqui embaixo. E se você chegou até o final desse vídeo, deixa seu like. Isso ajuda esse conteúdo a alcançar mais vidas que precisam desse alerta. Também se inscreve no canal agora mesmo e ativa o sininho, porque aqui nós falamos de temas profundos, espirituais e revelações que muitos têm medo de expor, mas que precisam ser ditas. Compartilha esse vídeo com alguém que você ama. Alguém que talvez esteja sorrindo por fora, mas morrendo por dentro, preso, em pecados ocultos, e que pode estar a um passo do inferno. Não guarda essa mensagem só para você. Seja um instrumento de salvação para outras vidas. E antes de sair, clica no próximo vídeo que está aparecendo aqui na tela, porque nele eu vou te mostrar como os demônios sexuais operam no mundo espiritual, como eles entram na vida das pessoas e como você pode fechar todas as portas espirituais que estão abertas. Nos vemos lá!